Seja muito bem-vindo a mais um OctusCast. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu sou Marcela Stamato. E eu sou André Albertassi e hoje a gente vai falar de tráfego pago, mercado imobiliário e empreendedorismo. Roda a vinheta! Então, galera, bora já contextualizar o nosso convidado da vez, que também é daqui de Vitória, nossa sede aqui da OctusPay. André, quer ler o resuminho dele? Eu vou ler aqui então, Bora. hein? Ele que começou aos 17 anos no mercado digital, muito novo, já querendo empreender e tendo referência para isso, mergulhou no mundo do tráfego pago e obteve muitos resultados incríveis até então. Hoje tem sua empresa que presta serviços de tráfego pago no mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo, Lucas Deppes! Rapaz, agora fica até difícil falar depois desse briefing todo. Viu na introdução, né? Mas, gente, primeiramente é um prazer, né, estar aqui falando com vocês. E vamos falar aí sobre tráfego pago, todos os desafios iniciais aí que pouca gente conta. E vai dar bom. Vambora. Vai, prazer é todo nosso, viu? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo. Bom, vamos lá, Lucas. 17 anos, já imerso nesse universo do empreendedorismo, tendo referência, você vai falar um pouquinho sobre a sua mãe aí. Com certeza. A pessoa da sua vida, pelo visto, né? Como que foi essa virada de chave, essa mentalidade, já crescendo, sabendo que você não queria seguir, por exemplo, o método tradicional de fazer faculdade e ter um emprego CLT? Cara, na minha vida, por incrível que pareça, desde cedo, né, foi algo bem natural. Justamente por conta da minha mãe ter rompido essa barreira, né, na família, vamos dizer assim, de furar esse bloqueio ali só do CLT e etc., só de trabalhar para outras pessoas, vamos dizer assim, e ter buscado essa independência dela dentro do mercado imobiliário. Então, minha mãe tem 19 anos de mercado, então desde berço, né, vamos dizer assim, eu cresci nesse meio do mercado imobiliário, que é um dos motivos de eu estar inserido hoje também nesse mercado, e foi muito natural para mim, porque eu já cresci vendo ela rompendo essa barreira. Então eu nunca tive na minha família, vamos dizer assim, por parte da minha mãe principalmente, uma referência desse caminho que eu tinha que seguir de trabalhar para alguém, ou de fazer um concurso público. Assim, na época da escola em si, lógico, né, que tem toda aquela pressão, né, de professor e etc, de você tem que você vai ser vai quando crescer. e você tira aquela nota ruim, e eu vou ser sincero com vocês, na época da escola eu era aquele aluno bagunceiro, que gostava de chamar a atenção. Hoje em dia é um ponto positivo que eu utilizo, né, nos meus negócios também, que é de aparecer, de falar, comunicação e etc, não ter vergonha. Então é um ponto positivo, que naquela época era negativo dentro da sala de aula, só que hoje em dia ele acaba sendo positivo em cima dos trabalhos que eu venho fazendo, né? Mas para mim foi algo bem natural. Então, mesmo sobre aquela pressão dos professores, eu tinha ali um pensamento de talvez cursar uma engenharia civil, porque eu gostava desse eu achava que gostava, porque eu não conhecia na verdade, mas eu era bom de matemática, então eu falava, se eu sou bom de matemática, geralmente quem gosta de matemática faz engenharia. Então, se eu tiver que fazer algo, eu vou fazer o que eu sou bom aqui mais ou menos, então eu vou fazer uma engenharia. Só que com esse tempo e com essa jornada ali, eu sempre também gostei muito de computador, muito de jogar. Então, desde cedo também, desde menino ali, eu tinha essa visão de que, se eu conseguir trabalhar com algo ligado a isso, vai ser muito legal também. Então, eu já tinha essa visão de empreender, de fazer algo, né? Então, ali já desde os meus 17 anos, né? Mesmo minha mãe ali já tendo um posicionamento legal no mercado e etc., eu fui em busca de ter meu próprio negócio, então eu comecei até ali antes, né? Junto ali na época que eu estava começando no mercado digital, eu cheguei a abrir um açaí na época dentro de casa. Que massa. Foi bem legal, foi uma experiência legal, foi essa primeira experiência com empreendedorismo. Então a gente tinha um motoboy, tinha gestão ali, que legal. Mas era algo bem amador, né? Porque a gente não tinha noção nenhuma, muito novo, né? Mas foi uma experiência muito legal, né? Desse sentido, de fazer essa gestão, de ter motoboy, de ficar fazendo açaí ali, atendimento com pedido de cliente chegando. Então foi algo bem legal, só que ao mesmo tempo, né, que eu tava com esse açaí ali ativo, eu tava dando meus primeiros passos ali no digital. E foi interessante porque eu tinha esses dois lados na balança. Que eu ficava preso ali, querendo ou não, mesmo no açaí sendo empreendedorismo e tal. Ficava muito preso ali durante finais de semana, não conseguia participar de festas, de aniversários e etc. E tinha um lado do digital começando a decolar ali também. E eu ficava nessa balança. Acho que isso aqui vai fazer mais sentido para mim ter essa liberdade que eu quero seguir. Então, com isso também facilitou nessa minha escolha por esse mercado, né? E foi uma coisa bem legal, como que foi a minha apresentação para esse mercado em si,
né? Porque quando eu tava ali com 17 anos, eu comecei a ver muitos anúncios, logo na época ali, início de pandemia, começou a aparecer muitos anúncios ali pra mim, de venda de curso, etc. Tava muito em alta, né? Estourou agora há pouco recente, mas naquela época já tinham muitas pessoas que vendiam curso. E eu ficava vendo toda hora e aí me despertou a atenção, porque tinha um menino novo, mais ou menos da minha idade, que apareceu pra mim vendendo esse curso. E eu entrei no perfil dele, achei legal o posicionamento dele. Assim, hoje em dia minha visão aqui era bem fraca, só que naquela época conectou comigo, porque era da minha idade, mais ou menos ali o estilo que eu seguia. Sua referência ali, minha inicial, referência. né? E quando eu vi o perfil dele, eu olhei aquele curso que ele vendia e falei, caramba, cara, eu quero, pô, se esse menino tá conseguindo vender, ele me abordou bem, me despertou a atenção, eu quero aprender como é que ele tá fazendo isso pra me fazer também, pô, e fazer uma grana aí com esse negócio de vender curso aí. Aí eu comprei esse curso dele, né, nessa época, e aí, assim, era esse curso aí que o que mais tem na internet, essas pirâmides, que é o curso que você entra lá pra aprender a fazer dinheiro, você aprende a vender o próprio curso. O cara te ensina, ó, pega aqui o link do meu curso, você vai vender assim. É uma pirâmide completa. Mas um ponto positivo desse curso, que foi onde eu tive o primeiro contato com a plataforma de anúncios do Facebook. Então foi nisso que eu comecei a ter essa intimidade ali com a plataforma, que é algo que hoje para mim é simples, mas no começo era uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Então eu fui começando a dar esses primeiros passos e eu comecei a moldar aquele posicionamento que o menino tinha que me vendeu ali no começo, moldar as mesmas coisas que ele fazia. Ele postava muita frase motivacional, nunca desista do seu sonho, botava um peixinho fugindo da boca de um pássaro ali, colocava essas coisinhas. Eu comecei a postar esse tipo de publicação no meu perfil também e eu comecei a fazer alguns vídeos para me diferenciar, e eu sempre tive esse lado de aparecer, e mesmo eu não sabendo ali completamente nada naquela época, tipo, eu ia lá no Google, pesquisava o que é marketing digital, montava um roteirinho Reproduzia. e produzia. Minha irmã lembra até hoje, o primeiro vídeo que eu fiz, pô, foi minha irmã assim em cima da cama, eu no guarda-roupa assim, o de fundo, ela gravando, tipo, o vídeo ficou péssimo, só que foi o pontapé inicial. Né, foi o que fez eu conseguir construir uma constância ali posteriormente a isso, e eu entender que, tipo assim, caramba, cara, isso aqui é legal, eu gosto disso e eu vou seguir fazendo isso. E foi o que eu fiz. Fiz esses conteúdos, aí eu comecei a organizar mais. Eu lembro que teve uma vez que eu fui produzir um vídeo pro YouTube. Um vídeo de, os tipos de negócio que você pode fazer no digital. Então, falar de drop, um afiliado, etc. Montei a mesa lá na varanda da casa quando eu morava com minha mãe ainda. Coloquei um copinho de suco de laranja, botei 3 livrinhos em cima da mesa. Então, já comecei a construir um ambiente. Eu falei, agora o negócio já tá ficando mais profissional. Cara, e assim foi esse início. E aí, com essas publicações, minha mãe, ela fazia um acompanhamento com um coach na época, um amigo dela, que, por coincidência, morava lá no nosso prédio, onde a gente morava, e ele vendo aquelas publicações ali que eu estava fazendo, e aquilo, como eu estava movimentando, movimento gera movimento. Então, como eu estava aparecendo, dando as caras ali, surgiram oportunidades. Então, ele veio até mim, o Beto, até o nome dele, ele veio até mim e falou, cara, olha, eu tô conhecendo um mercado novo aqui agora, na época ele tinha acabado de comprar um produto do Pedro Sobral, né, da gestão de tráfego, e ele me chamou, cara, vem aqui, desce aqui na minha casa pra você ver esse produto junto comigo e eu te mostrar aqui uma oportunidade de negócio, que eu tô vendo que você tá se posicionando aí bem, etc, então pode fazer sentido pra você. Você tinha quantos anos aí? Cara, nisso foi 2020, eu tava com 18. Caramba. Tava com 18 anos. E tava conhecendo esse mercado. Aí eu fui lá na casa do Beto. E aí ele me apresentou, cara, a comunidade, me apresentou esse mercado de utilizar aqueles anúncios que eu tava aprendendo ali. E quando eu comecei a fazer as campanhas, eu fazia campanha para vender o curso, e aí vinha aquelas pessoas aleatórias me chamando no WhatsApp para eu tentar converter elas no 1 a 1 ali no WhatsApp para elas comprarem o curso. Você ganhava comissão, Ganhava comissão, só que eu não fiz venda nenhuma. Gastei um dinheiro que eu nem tinha. E uma energia brava para atender 1 a 1 ali, né? Dá um trabalho, às vezes eu tava no supermercado e como eu colocava um dinheirinho ali, às vezes que eu nem tinha, eu tava no supermercado, assim, eu lembro as cenas assim, quando chegou minha primeira mensagem, tava no supermercado, chegou uma pessoa me chamando, eu falei, nossa senhora, vou ficar rico com isso aqui. Aí eu fui ver os desafios que era também pra converter a pessoa, porque, pô, eu não sabia nada de como que eu ia fazer uma conversão, utilizar um gatilho, uma prova social pra converter aquela pessoa. Não tinha nada. Era basicamente ali, eu tentava dar uma gambelada. Mas você tava na linha de frente de alguma forma se mexendo, e principalmente com 18 anos, que é o que a gente tá ali preocupado em passar realmente no vestibular, no caso, né? E eu tinha, é até engraçado, porque desde esse momento, eu já tinha na minha mente uma certeza de que, cara, eu ia fazer aquilo ali dar certo. Eu ia achar algum posicionamento no meio daquele mercado ali, mas eu tinha certeza já que aquilo ali... Quando eu conheci o mercado digital,
meus olhos já brilharam e eu falei, caramba, cara, esse É isso negócio que eu aqui tem quero. futuro e é isso que eu quero, eu vou fazer dar certo. Demais. Então, desde esse início, cara, mesmo novo ali, eu já tive uma convicção muito grande. Mesmo tendo, pô, uma maturidade, rotina nenhuma, isso aí vou contar um pouco mais, mas foi uma coisa que foi natural pra mim. E aí o Beto me apresentou esse mercado de prestar serviço, né, para outras empresas e você poder aprender com o investimento das empresas. Então, pô, eu tava fazendo meu anúncio, gastando meu dinheiro para tentar trazer as pessoas pro meu WhatsApp, para mim ir quebrando a cara para aprender a fazer aquele jogo virar, e aí surge uma oportunidade onde eu podia pegar o dinheiro de uma empresa e trazer resultado para elas e aprender com aquele dinheiro que estava sendo investido. Porque o tráfego ele funciona dessa forma. É muito teste. Às vezes você vai testar um vídeo de um jeito, não vai performar bem, você vai testar de outro jeito, vai performar melhor, e você vai entendendo como que funciona para você conseguir um resultado e o que não funciona. Então, dessa forma, eu conheci esse mercado e aí eu comecei essa parceria junto com o Beto. A gente começou junto e eu lembro que a gente, cara, era muito engraçado, porque antes disso, na minha cabeça, eu tinha uma convicção de que eu não gostava de estudar. Na época de escola, era aquele aluno terrível. E aí, nessa época, eu descobri que, na verdade, não era que eu não gostava de estudar. Eu só não estudava o que eu gostava. O que você gostava. Exato. Muito E aí, louco quando eu isso. conheci esse mercado, cara, eu virava dia e noite estudando. Porque eu lembro que as lives eram de 2 horas, 2 horas e meia. Eu assistia 5, 6 lives por dia e botava no 1.5. Daqui a pouco já tava assistindo no 2.0x, aquele negócio, fonezinho de ouvido, e anotando tudo. Tipo assim, então eu apeguei muito essa parte introdutória assim, do tráfego pago muito rápido. Coisa tipo, de uma semana eu já estava sabendo fazer tudo, porém é um outro desafio, que é o quê? Muitas vezes você tem todo o conhecimento, mas é o campo de batalha de fato que Na vai aplicação. fazer você virar. E o que eu falei, o tráfego ele é teste. E quando você vai prestar um serviço para uma empresa também, você tem um frio na barriga muito Sim. grande. É uma responsabilidade, né? que você tá dando Demais. ali. Muitas das vezes o empresário, quando ele vai te contratar, é um dinheiro ali que, cara, não é um dinheiro que ele tá pegando e jogando fora. Ele tá fazendo um investimento, acreditando de fato que você vai entregar um resultado para ele, vai voltar aquele investimento para ele e mais. Porque às vezes, cara, já aconteceu o caso de clientes, tipo assim, me falar depois que, pô, deixou de pagar uma energia no mês, deixou de pagar um aluguel pra investir nos anúncios, cara. E aí eu falava, pô, cara, você tá louco, pô, jogando essa responsabilidade toda em mim, por quê? Lógico, eu tinha convicção do trabalho que eu fazia, etc, dos resultados que eu poderia prestar, só que é que eu falei, o tráfego ele é teste. Às vezes a gente vai aplicar algo no primeiro mês que não vai dar um resultado legal, a gente vai começar a entender um pouco mais ali do business do cara, porque era um mercado novo pra mim. Então cada negócio que eu pegava ali como cliente era um mercado novo. Era um novo estudo também. Exato, né? então eu De tinha que cliente entender do cara, do potencial público. público dele, exatamente. Exato. E logo nessa época que a gente estava estudando bastante, etc., aí foi para o segundo estágio, após o conhecimento, que é o quê? Cara, beleza, eu tenho o conhecimento, agora eu preciso de uma empresa para eu poder aplicar esse conhecimento. E aí é aquela hora que dá o friozinho da barriga, que é a hora que você tem que pôr pra rua, prospectar, etc. E, cara, e é engraçado, e hoje, analisando tudo isso de fora, né, parando para pensar nessa jornada, etc., por isso que eu gosto muito de falar sobre isso, você vai vendo como que as coisas vão acontecendo da forma que tem que acontecer e no momento certo. Porque logo nessa época que eu estava começando, onde a gente ia começar a ter esse desafio de ir atrás de cliente, me manda mensagem um amigo da minha mãe, que ele era proprietário de uma padaria lá na Prainha, né, que é uma região aqui de Vila Velha, onde ele me fala que aí entra o ponto também do meu posicionamento, que ele me procurou falando a mesma coisa. Lucas, pô, vi que você tá fazendo umas publicações aí de marketing digital no seu perfil, vi seu vídeo. Cara, quando eu postei esse primeiro vídeo, tipo assim, pessoas que eu nem lembrava que tinha no meu Instagram, elogiaram, falaram, sucesso, etc. Tipo assim, muita gente. E muita gente influente também nessa época. E aí, esse amigo da minha mãe que veio entrar em contato comigo foi justamente por conta do vídeo. Ele veio, pô, vi que você tá fazendo um posicionamento legal, que você tá postando algumas coisas aí que você tá estudando. Porque quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer uns stories aqui, pô, tráfego pago, gestão, tô estudando isso, mostrando aqueles bastidores. E ele falou, olha, eu tinha uma equipe, né, logo depois da pandemia, eu tinha uma equipe aqui, onde eu pagava aqui cerca de uns 3 mil reais por mês para eles fazerem as postagens e etc aqui no meu Instagram, aquele trabalho de social media. Mas, cara, pandemia, a gente não vai poder abrir, então as pessoas não podem vir até a gente, então a gente não tem como fazer, mas a gente não quer parar de ter as publicações no Instagram, porque agora a gente vai precisar vender para as pessoas em casa.
Cara, e aí quando ele apareceu ali pra mim mandando isso, eu falei, caraca, isso não é possível, pô, é Deus um negócio desse. Porque, cara, a gente ia começar agora aí essa preocupação de ir atrás de cliente. E eu lembro que nisso, como a gente morava próximo, eu já vi o telefone, já peguei, já desci correndo lá na casa do Beto, falar, Beto, aqui, cara, me mandou mensagem e tal. É O que agora. você acha que dá pra gente fazer, cara? Cara, e o Beto, ele foi um professor pra mim muito grande nessa época, porque eu não tinha muita noção desse mercado. E ele chegou, cara, vamos falar pra ele aí que a gente tá estudando esse mercado, porque ele tava procurando um trabalho de social media. Ele queria que eu fizesse as artes pra ele. E aí Manter as redes sociais dele ali isso, ativas, não né? ficar nada Aham. parado, porque principalmente naquele momento que iria precisar ainda mais. Sim. E aí a gente chegou pra ele e falou, olha, a gente não faz essa parte de artes, cara. Porém, nós estamos estudando aqui o mercado, uma forma, né, de atrair os clientes pra você, cara, chamado tráfego pago. Aí apresentamos pra ele ali mais ou menos, Fez o falando, olha, pitchzinho ali. fizemos um pitchzinho, cara, e aí foi aquele negócio. Aí é outra dor ali que você tem no começo, que é o quê? Pô, quanto que eu vou cobrar? Não sei nem como Como é que você funciona o meu precifica? trabalho. Muito. Eu não sei o resultado que eu vou dar pro cara. E eu lembro que a gente chegou pra ele e falou o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, como vai ser algo novo aí, tanto pra você quanto pra gente, como já conheci ele também, cara, nós vamos fazer pra você o primeiro mês aí sem te cobrar nada. E aí no final desse mês a gente senta pra analisar o resultado e discutir aí uma parceria. Nós somos bem sinceros desde Legal. o início pra ele. Falou, ó, a gente tá aprendendo, a gente quer colocar em prática e a gente acredita que o seu negócio seja bem bacana da gente estar colocando em prática. Então a gente pegou ali o projeto dele e eu lembro que foi bem ali na época mais ou menos de abril, e aqui no Espírito Santo tem a questão da Semana Santa, onde uma coisa muito forte, né, que é a cultura das pessoas aqui, é a questão da torta capixaba, Torta capixaba. que é o momento onde as famílias se reúnem, etc, para estar confraternizando esse momento. E aí eu lembro que a gente iniciou com ele bem nessa época e assim, o primeiro trabalho que a gente foi fazer foi de encomendas na padaria dessa torta capixaba. Eles se viraram também pra fazer o que dava pra fazer, que eles tinham que fazer entrega, não dava, ninguém ia na padaria, não podia ir na rua. E aí, cara, a gente rodou uma campanha, eu lembro, geralmente se come num sábado, num domingo ali. A gente começou a rodar a campanha ali pra eles numa terça, quarta-feira, com 2, 3 dias da campanha deles rodando. A gente pegou as fotos, né, da torta, ele fez um material legal. Cara, com 2, 3 dias, são R$70 investidos nos anúncios Só? ali, R$70 só. Eles já tinham encomendado 100 tortas capixaba, cara. Caramba. E era R$100 cada torta. Então, assim, eles já tinham batido ali um número ali, pô, de quase R$10 mil ali de faturamento em cima das tortas, com R$70 de investimento. E aí foi naquele momento que eu e o Beto paramos ali pra ver aquelas campanhas e falamos, cara, é isso aqui, pô, dá resultado, validamos, funciona. Porque era aquilo, estudamos, vimos o cara falar, etc. Só que ali era o momento do campo de batalha, onde, querendo ou não, saiu aquele primeiro frio na barriga de, pô, funciona. Se a gente fizer bem feito, funciona. Cara, e assim, 2 dias de campanha, ele falou, pô, mandou mensagem, olha, cara, pausa as campanhas aí, Que eu não tô porque dando não estamos dando de conta. entregar. Acabou as tortas, a gente não sei nem se a gente vai dar conta de entregar essas Demais. tortas. Cara, foi incrível. Eu lembro que ele mandou uma mensagem de feedback já desde o início. Então, tipo assim, eu fui valorizando muito essas coisas também. Mas eu confesso que no começo em si, eu não tinha, como eu era muito novo, não tinha experiência, cara, aí meus olhos eles começaram a brilhar pro resultado, só que eu esqueci um pouco dessa parte do feedback do cliente, como era importante também. Então eu segui replicando ali tudo isso, só que sempre em busca do resultado, etc, e não me preocupava muito na experiência em si. Tanto que, através dele, a gente começou a fazer outros trabalhos. Aí Pô, começa um quem indica sem fim, né? indica sem fim. E aí começou eles também vendo o potencial daquilo e criando coisas. Por exemplo, eles eram uma padaria. Pão, as coisas ali, o café da tarde na padaria, etc. Fizeram a torta capixaba. Cara, como eles viram esse estouro, eles falaram, cara, a gente quer continuar com você. A gente vai começar a vender Pra pizza outros aqui. produtos. Eles começaram a Caramba. vender pizza, pô, na padaria. Começaram a fazer entrega. A gente começou a fazer um trabalho muito forte. Eles tinham uma promoção muito boa na época que era, pô, comprando uma pizza R$25, a segunda unidade saía 10. Caramba. Era uma promoção que não existia. Irresistível, né? Porque pra eles era muito barato. A pizza deles, tipo, era uma pizza boa. Eles contrataram um pizzaiolo. Eles já tinham um custo da padaria ali normal mesmo. E começamos a vender. Cara, bombou de vendas assim no primeiro mês. Era absurdo. Vendia investindo muito pouco. Só que aí foi queimando um pouquinho ali também do produto deles, porque a qualidade não foi conseguindo se manter por conta do volume. Muitas reclamações, queimou o produto. Depois hambúrguer, etc. Só que o que foi legal?
esse cliente que a gente fez ali esse primeiro mês ali, sem cobrar nada dele, no segundo mês ali a gente já fechou no ticket ali, eu lembro na época de uns 400, 500 reais ali mais ou menos. E cara, ele foi a nossa porta de entrada porque ele começou a indicar a empresa da frente ali que era um Pilates, o do lado que era um sushi, um outro amigo dele que tinha uma empresa de alarme. E aí que a gente foi entendendo o game desse business de fato. De pô, olha isso, a gente começou sem cobrar nada do cara, a gente poderia ter falado, pô, não dá pra trabalhar de graça, só que olha a conexão que ele trouxe pra gente. Fez. Pô, os nossos próximos 4 clientes depois dele foram todas indicações dele. Então a gente falou, pô, maneiro isso aqui. E é sinal que a gente tá fazendo um trabalho muito bom pra ele. Porque se a gente não tivesse dando resultado, ele não indicaria pra ninguém. Sim. E aí a gente começou essa experiência e nisso, né, na verdade ali, eu e o Beto, a gente começou a conversar muito. E o Beto, como eu falei que ele era coach, ele já tinha um braço ali mais ou menos em alguns infoprodutos na época, onde ele tava lançando alguns cursos dele ali pra casais e etc. E aí eu tava, cara, naquelas, 18 anos, vendo a possibilidade de ganhar um dinheiro ali. E não era nem muito dinheiro, mas na época qualquer coisa pra mim era coisa. Nunca tinha ganhado nada, nunca tinha trabalhado. Vendo aquela oportunidade ali, eu falei, cara, eu vou mergulhar nisso. E aí eu fui acelerando muito. E aí o Beto tava com esse pé no negócio dele. E aí eu cheguei pra conversar com ele. Eu falei, Beto, olha, eu tô querendo focar 100% nisso aqui. Eu quero saber, né, como é que a gente vai fazer, etc. Ele falou, cara, olha, eu tenho minhas coisas aqui também, que eu preciso focar, etc. Eu não vou conseguir te acompanhar. Vai decolar, cara. E, cara, eu tenho muita gratidão por ele, porque ele me mostrou esse mercado sem pedir nada em troca, etc. E toda vez que eu encontro ele hoje em dia, tipo, a gente sempre conversa, ele vira e fala, pô, cara, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, de ter sido esse pontapé inicial ali pra você e ter visto, né, esse crescimento seu aí ao longo dos anos, cara. Então, pô, ele me recebia dentro da casa dele, me mostrava ali todo o conteúdo, eu tinha, pô, amizade com a filhinha dele pequena, ficava brincando com ela. Então, isso é muito legal, cara, as conexões que você vai fazendo pelo meio do caminho também, que é muito importante. Cara, Muito massa. e a gratidão. Eu sou uma pessoa Reconhecimento, né? Exato. Todo lugar que eu vou, todo mundo que me pergunta, eu sempre exalto de fato, porque, cara, foi um pontapé muito importante. Porque eu não sei como é que teria sido o rumo disso se não tivesse. Se eu teria conhecido esse mercado, se eu teria investido mais, quebrado mais a cara naquele mercado que eu iniciei, já tentando vender os cursos sem o direcionamento, porque o produto que eu comprei também era ruim, mas foi basicamente dessa forma. Muito doido, né? E como é que você chegou ao mercado imobiliário, assim? Foi pela sua mãe? Conta um pouquinho disso. Logo quando eu comecei a fazer esse trabalho do tráfego pago em si, eu comecei a prestar serviço para diversos nichos, doceria, etc. Muitas coisas, vidraçaria, muitas coisas diferentes. E eu comecei a testar algumas coisas ali com ela também para entregar um resultado ali nas vendas do imóvel. Só que no início a gente teve um desafio muito grande, a gente não conseguia encaixar uma campanha. A gente não conseguia atrair muitas pessoas qualificadas, eu ainda não tinha conseguido enxergar o potencial naquele negócio dela. Então na minha cabeça, no início, durante um ano ali mais ou menos, eu queria um bloqueio. Que eu falava assim, pô, o tráfego pago ele não se encaixa para vender imóvel. Serve para essas outras coisinhas aqui mais barata, ticket menor, mas para vender imóvel, pô, é muito difícil. Pô, um imóvel de 500 mil, 700, Não 800. é uma compra por impulso, né? Não é algo, pô, muito mais trabalhado. É uma coisa aí que muitas das vezes a pessoa compra aí 1, 2 vezes na vida um imóvel. Então é uma venda ali muito mais pegada, vamos dizer assim. Mas aí eu fui nesse período fazendo várias coisas ali com esses clientes de fora. E aí, mas de antemão eu já fazia algumas coisas com ela, porque como eu conheci esse mercado, então comecei a fazer algumas publicações, comecei a gravar alguns vídeos dela, fazer a introdução dela dentro do Instagram também. Eu lembro que antes dela começar a dar as caras no Instagram dela, eu ficava fazendo algumas publicações. Isso antes dos meus 17 anos. Eu fazia algumas publicações no Instagram dela e tinha poucos seguidores. O que eu fazia? Eu ia nas páginas de notícia que tinham aqui no estado, tipo a Gazeta, essas coisas assim, filiais da Globo. Eu ia nessas páginas, ia nas publicações deles lá, que eles tinham acabado de postar, nas pessoas que comentavam e começava a seguir essas pessoas e curtir algo delas para elas seguirem de volta. E aí eu comecei a crescer esse perfil dela na época dessa forma. E na época eu achava, tipo assim, caraca, eu tô dominando o digital, pô. Tô dominando o digital, o tanto de seguidor que eu tô ganhando. E ficava fazendo isso. E depois ia lá e parava de seguir todo mundo. Mas aquilo ali era assim, ganhava seguidor, daqui a pouco caía tudo de novo, então não adiantava nada. E aí, nessa época, eu comecei o tráfego pago em si, de fato, né? Eu comecei a fazer um trabalho ali um pouco mais profissional com ela no Instagram dela. Então, ela foi começando a construir o posicionamento dela ali também. Cara, e quando chegou ali, mais ou menos, em 2021, que foi um ano ali onde já estava na pandemia, etc. E, cara, o mercado imobiliário em si, ele aqueceu muito. Porque o que aconteceu? Muitas pessoas ali, empresários, etc.,
pô, estavam quebrados ali com suas empresas e estavam precisando, pô, às vezes desapegar de algum imóvel para botar uma grana da empresa para a empresa não fechar. E aí começou investidores chegando ali e comprando imóveis a preço de banana. E aí, cara, foi um boom gigantesco no mercado imobiliário na pandemia. E aí, lógico, né, foi um período ali muito ruim, péssimo, né, vamos dizer assim, mas o mercado imobiliário nessa época, cara, foi uma coisa absurda. Que é aquilo, né, pessoas precisando vender e outras pessoas com dinheiro chegando ali, comprando aqueles imóveis ali, às vezes com dinheiro na mão, conseguiu uma oferta ali que não existe. E nesse ano de 2021 foi quando a gente começou a fazer um trabalho mais forte. E também, simultaneamente, isso foi um momento muito desafiador ali para minha mãe, que era um momento que, mesmo eu tendo ali meu negócio, tendo meus clientes, eu sempre estava ali trabalhando ativamente, junto com a minha mãe e minha irmã, para vender os imóveis. Nessa época ela estava como corretora, tinha imobiliária já nessa época, já tinha aberto e fechado algumas vezes já outras imobiliárias. Nessa época ela estava com uma imobiliária, porém ela estava muito engessada em aluguel. Ela não conseguia fazer muito material para venda, etc, porque a imobiliária tinha uma carteira muito grande de administração de aluguéis, cara, e aluguel é uma dor de cabeça. Se você não tiver uma gestão em relação a isso, é uma dor de cabeça, cara. É inquilino ligando para você para falar de cano que tá furado dentro do apartamento dele. Pô, o corretor, o que o corretor vai fazer? Canador? Não tem jeito. E era essa correria. E aí eu lembro que a gente chegou um momento onde eu, minha mãe e minha irmã sentamos ali para conversar sobre a imobiliária, porque, cara, não tava fechando as contas e tava acumulando dívidas, etc. E aí a gente sentou e falou, olha, a gente precisa aqui fazer com que você foque aí nas vendas, a gente trabalha essa pegada aqui no digital, vamos tentar algo diferente. E aí é um momento até onde minha irmã, ela entra na linha de frente, na questão ali da imobiliária e fala, ó, eu vou tomar conta aqui dos aluguéis, vou cuidar aqui da carteira, vamos dar um passo para trás agora. Então minha mãe saiu da cadeira dela de dona ali da imobiliária e foi ser corretora dentro de outra imobiliária. E aí a minha irmã pegou toda aquela demanda do aluguel, cara, colocou nas costas e falou, ó, eu seguro as barras aqui, vai na fé, vamos voar. Você tem referências de mulheres incríveis com você, cara, né? Minha mãe e minha irmã, eu até brinco hoje em dia, que a minha irmã em si, ela é como se fosse uma mãezona minha também. Ela puxa minha orelha, ela fica preocupada, o que eu tô fazendo. Então, tipo assim, cara, eu tive essa escola dentro de casa. E eu sempre tive justamente essa referência de mulheres muito fortes. Então, e era uma coisa que minha mãe falava comigo, pô, não tinha como eu ser diferente. E foi engraçado também porque eu tinha uma cobrança muito grande dentro da minha família, porque, cara, minha irmã ela sempre foi muito avançada. Na época de escola, aquela aluna dedicada, aquela aluna estudiosa, e eu era aquele completo contraste, pô, não gostava de estudar, bagunceiro, largava as coisas. Então eu tinha essa cobrança, você tem que ser como sua irmã, pô, olha sua irmã, e etc. Então tinha muito isso ali dentro de casa também. Um exemplo. E aí, pô, minha irmã, quando saiu da escola, ela saiu com bolsa, fez faculdade de Direito, uma das maiores faculdades aqui de Vitória, na FDV, com bolsa 100%. E eu saindo da escola daquele jeito ali, tipo, sem saber o que ia arrumar da minha vida. E a minha irmã, desde os 14 anos, ela já começou a trabalhar junto com minha mãe na imobiliária, entendendo como funcionava. Então, desde nova, ela já se inseriu junto com a minha mãe nesse mercado. Estava se movimentando. E aí era aquela cobrança, pô, sua irmã tá aqui trabalhando, eu com 15, 16 anos lá querendo nada com a vida, largado. Mas é aquilo também. Eu acredito que cada pessoa, ela tem o seu momento de amadurecimento. E a sua virada de chave. Tem pessoas que vão despertar com 15 anos, tem pessoas que vão despertar com 17, 18, tem outras pessoas que vão despertar ali com 25, às vezes até mais velhas. E faz parte. Cada um tem o seu momento. E, cara, eu fico até feliz de eu ter despertado já com 17, 18 anos, que eu poderia ali ter ido fazer uma faculdade, ter ido fazer outra coisa, e depois ter quebrado a cara lá na frente vendo que aquilo não era pra mim. Então eu fico grato até por isso também. E foi algo bem engraçado, que aí nessa época minha mãe sai, e aí a gente começa a trabalhar com ela de forma mais ativa. Então aí ela começou a fazer, por exemplo, cara, coisas que no mercado imobiliário não era comum, ficar fazendo dancinha dentro de um imóvel. Você viu o mercado imobiliário, os corretores, geralmente eles eram a galera muito mais velha, eram corretores que já tinham anos de mercado. E aí minha mãe, quando ela vai para esse imobiliário como corretora, ela começa a fazer esses tipos de vídeos. Então, tipo, na época de Barões da Pisadinha, ela começou a fazer uns videozinhos dentro do imóvel e começou a bombar. Começou a despertar a atenção das pessoas. E aí foi onde eu novamente virei os olhos ali e falei, pô, se tem pessoas engajando aqui de forma orgânica muito forte nos posts dela, e ela tá virando essa chavinha pro digital, acho que agora tem uma oportunidade aqui e vale a pena fazer um teste novamente. Que às vezes a gente do tráfego, a gente acaba também, às vezes a gente testa uma coisa e não funciona, você coloca aquela coisa ali na geladeira e nunca mais você volta a testar. Desiste, porém, né? às vezes você testou da forma errada, não quer dizer que não funciona. Eu nunca vou chegar aqui pra você e falar, pô, tráfego pra tal tipo de negócio não funciona. Não existe, pô. Às vezes eu não sei fazer funcionar, mas, cara, funciona. Não tem jeito.
O pessoal aí vende tudo, qualquer tipo de coisa no tráfego pago. E aí foi onde a gente começou a fazer uns testes, cara, de alguns imóveis e etc. E aí, nesse ano de 2021, pô, minha mãe saiu ali de um ano de 2020 muito ruim, onde ela praticamente quase não vendeu, né? Porque ela ficava com a cabeça totalmente atolada ali no aluguel, para fazer em 2021 um VGV de 17 milhões no ano. Tipo assim, 17 milhões em valor de imóvel vendido, por valor geral de vendas, que é um resultado muito expressivo. Tanto que nesse ano, quando finalizou, no início de 2022, ela foi para um evento do Ricardo Martins, lá em Goiânia, e lá teve uma premiação de uma das maiores imobiliárias do Brasil, que é a imobiliária dele na época, ele estourou também, a My Broker, e eles fizeram um ranking lá das 3 melhores corretoras do Brasil. E, pô, ela no VGV que ela vendeu aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, se ela fosse, por exemplo, da imobiliária deles lá, ela teria ficado em segundo, pô, no ranking deles, nível Brasil. E aí foi onde a gente, pô, viu ali que ela tava tendo um resultado, assim, absurdo. E nesse momento também, cara, minha mãe, ela se desenvolveu de uma forma absurda. Ela começou a consumir muito conteúdo de Joel J, Caio Carneiro, essa galera toda aí do digital. E ela não só começou a consumir estudando, não, mas como ela começou a aplicar na vida dela também. Cara, mudou a vida dela, começou a ler. Ela até tem tatuado hoje no braço dela o trabalho devolve e é o lema de vida dela. Que massa. Que legal. Ela adotou como lema de vida. Então, eu sempre tive ela ali como base e eu, cara, com o passar dos anos, eu fui potencializando ainda mais aquele trabalho ali que a gente fazia com ela. E aí ela fica um momento lá nessa imobiliária, ela fica 2 anos, 2021 e 2022. E aí quando chega 2022, eu ali nas minhas correrias ainda, com meus clientes, etc. e tudo mais focado nisso. E quando chega ali 2022 de fato, no final do ano, é onde a gente senta novamente, eu, ela e minha irmã. Toda vez que a gente ia tomar alguma decisão relacionada, sentava todas as vezes os 3. E no começo, eu lembro quando sentava nós 3, elas falavam dos problemas que estavam acontecendo, viravam pra mim, cara, você precisa amadurecer, você precisa ajudar. E eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo, não tinha muita noção. Né? Mas aí, com esse passar do tempo, eu fui adquirindo essa noção, e dessa vez, quando a gente sentou ali, nós 3, ela tinha um receio muito grande disso, que foi o quê? A gente sentou e falou, ó, agora a gente não tá cabendo aqui dentro mais, a gente precisa montar novamente aí a sua imobiliária, montar a sua equipe, porque, pô, você nasceu pra isso. A gente virou pra ela e falou, mas o que acontece? Ela tinha um receio muito grande. Porque, cara, ela já tinha aberto ali umas 5, 6 imobiliárias, montado equipe, já tinha feito, pô, nas melhores localizações, investido grana e não virou. Então ela tinha um receio de fazer tudo aquilo novamente, ela tinha esse trauma. E a gente virou, mãe, vai dar certo. Antes você não tinha nós 2, mas agora a gente tá com você. Cara, e a minha irmã, principalmente, ela, tipo assim, é o crânio lá do business hoje, da imobiliária. Minha mãe, se soltar um cliente na mão dela ali, ela vende qualquer imóvel para a pessoa. Ela tem uma persuasão assim, muito forte e ela se preocupa de fato com o cliente. Também não é aquela corretora que leva um cliente ali no imóvel e, pô, preciso vender esse imóvel, pô, às vezes não é o perfil do cara, só que ela vai te empurrar esse imóvel. Não. Se o cliente perguntar, mas como é que é essa região? Ela é sincera, olha, esse imóvel aqui é legal, tá num valor muito bom, só que, ó, essa rua aqui, quando chove muito, às vezes ela alaga. Pra também não acontecer aquilo, porque tem corretor que empurra a venda aí. Aí depois da BO, liga o cliente, pô, mas você não me avisou que essa rua aqui alagava, tipo assim, um básico, né? E aí acaba gerando esse conflito e você queima um cliente que poderia te indicar ali futuramente para outras pessoas. Cara, então ela sempre teve essa preocupação muito forte com o nome dela. Ela teve boas referências também do início dela, que ajudou muito ela nisso. E aí é o momento onde a gente sai da imobiliária ali que ela estava como corretora autônoma. Ela já estava até começando a montar uma equipe dentro dessa imobiliária. Devido ao resultado, os proprietários ali ofereceram para ela montar uma equipe dela lá dentro. Só que a gente já sabia que a gente não iria ficar ali por muito tempo devido ao resultado e devido àquele sonho que ela tinha guardado dentro dela ainda de fazer dar certo, ter uma equipe, ter uma imobiliária. E aí é onde a gente começa ali em 2023, isso, no ano passado, a construir esse posicionamento dela muito forte como empresa novamente. E aí a gente começa assim, cara, num momento muito, muito ruim, onde a gente não tinha tantos recursos, a imobiliária era muito pequena, né? E a gente trabalhando a parte do tráfego pago dos imóveis e pocando de vender. E aí despertou a atenção de todos aqueles corretores, porque, cara, quando ela começou a fazer as dancinhas dentro dos apartamentos, ela era chacota dos outros corretores, pô. Os outros corretores olhavam aquilo e falavam, blogueirinha, pelo amor de Deus. Acabou credibilidade. Acabou. As pessoas comentavam internamente.
Surgiam no ouvido dela, tipo, pô, esse negócio aí, nossa, que humilhação. Tudo isso pra vender um imóvel. Nossa, aí que é uma imagem, pô, ficar fazendo bobeira dentro do produto, tem que ser um negócio sério. Que tinha essa imagem séria. Cara, é engraçado que depois desse ano onde ela teve esses resultados extraordinários, Só via vídeo assim agora. foi o movimento natural de todos aqueles às vezes que Lançou ficavam tendência. falando, começaram a fazer. Porque é isso, cara. Às vezes a gente não precisa reinventar a roda. A gente vê o que a pessoa tá fazendo, o que funcionou pra ela, a gente modular em Surfar cima na daquilo. onda. Surfar na onda. Pegou, fez, deu certo? Cara, o que eu posso fazer pra fazer ainda melhor? É isso, essa preocupação que a gente teve que ter. Né, que tem que ter. E é isso também que eu adquiri no meio desse todo o percurso, onde eu comecei a prestar serviços, etc. Eu nunca quis reinventar a roda. Eu sempre ali buscava entender o que funcionava, o que performava bem, modular aquilo e trazer ele para o meu cliente, para entregar um resultado para ele. Porque às vezes a pessoa quer inventar moda, acaba não fazendo nada. Exato. E aí quando a gente monta essa equipe ali novamente, um escritório ali sem estrutura nenhuma, muito pequeno, eu lembro que na época a gente, quando montou novamente, tinha uns 4, 5 corretores ali com a gente e não cabia nem na sala, porque também tinha um setor de aluguel que foi para essa sala, porque não largou de mão ali o aluguel, minha irmã fez toda a gestão, organizou a casa, e aí eu lembro que não tinha nem cadeira para todo mundo dentro do escritório para sentar. E aí os corretores eles se comunicavam, tipo assim, tem quantas pessoas aí, dá para chegar aí no escritório? Às vezes, pô, tá cheio, tá lotado, e não dava nem para todo mundo. Isso tá lá. Cara, e assim, devido a esse sucesso, a gente começou a trabalhar na imobiliária em si, com uma metodologia ali muito forte, onde a gente nós começamos a aplicar o que a gente tinha aplicado e validado junto com a minha mãe, a gente começou a aplicar para os outros corretores também que estavam entrando na equipe. E a gente foi validando cada vez mais, cara. E assim, o tráfego pago hoje, voltado para o mercado imobiliário, é um resultado absurdo. É coisa de, às vezes, você fazer um investimento, que a gente tem resultados que lá com os corretores, de fazer um investimento ali de 600, 700 reais em uma campanha, e o corretor pegar um cliente ali e vender um imóvel de 4 milhões e meio. Onde ele tira aí, vamos colocar no mínimo, cara, mais de 120, 130 mil reais de comissão. Um investimento aí de 600, 700 reais. Então, assim, é absurdo. Lógico, é só um dos pontos a questão do tráfego pago, né? E aí esse foi um dos motivos também para eu moldar a minha empresa para esse mercado, porque eu comecei a ter muitos cases nesse mercado. Vi que não era todo mundo que conseguia trabalhar em cima disso. Eu falei, o que eu posso fazer para aproveitar ainda mais e utilizar esse case que eu tenho da minha mãe? E aí foi onde eu comecei a especializar o meu negócio para prestar serviço para o mercado imobiliário em si. Então, para corretores imobiliários. E é o que a gente vem fazendo hoje, cara. E a gente buscamos dominar de fato ali todas as necessidades do corretor. O cara precisa ter um posicionamento. Legal, a gente auxilia o corretor hoje em cima do posicionamento, em cima do atendimento dele, posteriormente ao lead chegar para ele do tráfego pago. Então a gente atua junto com ele dentro do processo comercial, ensinando ele a fazer a gestão dos leads quando chegam, ensinando ele a metrificar os resultados, porque às vezes o corretor ele não tem uma previsibilidade de cliente, não tem uma previsibilidade de vendas, então a gente ajuda ele, auxilia ele em cima disso hoje. Quantos leads você precisa para você fechar uma venda? Para o cara saber, eu quero fazer 10 vendas esse mês, legal. Vamos metrificar quanto que a gente precisa investir? A partir do momento que a gente tem esses números validados e anotados, é simples. Se eu tenho um custo aqui por venda de cerca de 600, 700 reais, para eu fazer 10 vendas, eu vou precisar investir 6, 7 mil reais aqui no tráfego. Sim. Isso. Como que é esse alinhamento de expectativa com o proprietário? Como que vocês lidam diretamente com os proprietários? Dos imóveis? E quando você fala que tem esse trabalho de gestão de tráfego em cima dos empreendimentos, das construções ali, como que você alinha todos os lados? Porque é uma cadeia, né? Assim, são Sim. muitas frentes, você tem que passar por ali muitos processos. É esse trabalho, quase um rebranding que você faz com o corretor em si. Sim. É um trabalho de posicionamento, produção de vídeo. Como é que funciona aí tudo isso? Cara, então, por muito tempo, como eu falei, a gente fazia só o tráfego pago em si. E aí eu sempre fui escutando das pessoas externamente e eu fui percebendo essa necessidade também dessas pessoas. E assim, a gente meio que criou um passo a passo em cima do que o corretor ou a imobiliária ali em si ela precisa ter para a gente conseguir entregar um resultado para ela de forma assertiva. Por quê? Se a gente fizer só o tráfego pago, vai conseguir dar um resultado legal. Porém, se a gente fizer um trabalho completo, cara, o resultado ele vai ser extremamente outro. Isso a gente percebeu também com os parceiros que a gente foi obtendo no meio do caminho, que é o que eu falo, tudo é aprendizado. Você vai aplicando em um, vai aplicando com o outro. Por que esse cliente X, ele tem um resultado desse aqui, com a mesma quantidade de leads desse, que esse aqui não consegue converter essa galera? E aí foi onde a gente entrou, processo comercial.
A gente precisa se ligar nisso. Então, assim, quando o cliente entra com a gente hoje, a primeira coisa que a gente faz é analisar todo o perfil dele, ver como é que está o posicionamento, se ele tem uma presença mínima nos stories, que é uma coisa que hoje a maioria dos corretores, não só corretores também, de todos os nichos, a galera peca muito nisso, não aparece. E principalmente uma profissão de corretagem, onde o corretor aí vai vender um imóvel de um ticket alto, ou o ticket médio que for, cara, é um produto que às vezes você vai vender ele 1 ou 2 vezes na vida. Então, você tem que passar confiança, de fato, para a pessoa que vai comprar o imóvel. Então, você tem que ter um posicionamento mínimo, uma foto legal, uma rotina de posicionamento ali nos stories. E eu não digo nem stories de, ai meu Deus do céu, eu preciso produzir um conteúdo hoje. Não, é um stories ali muitas das vezes onde você vai mostrar o seu dia a dia. Sua rotina, cara. Como que é a sua rotina? O básico, né? O básico. Mas então não rola um contato direto com o proprietário em si. Vocês trabalham com apenas os Ah, você tá dizendo corretores. do proprietário da imobiliária? Do imóvel em si não rola Não, esse do imóvel contato. em si não rola. Não rola. O contato com o imóvel, geralmente, quem tem é um corretor dentro da imobiliária, onde ele capita o imóvel, etc. Vocês trabalham a imagem do corretor Do corretor, pra, assim, do corretor e da realizar... imobiliária. Isso. Ok. E aí, o que acontece? O nosso trabalho ele acaba sendo um ponto muito positivo também, até mesmo para o corretor, captar imóveis novos. Por quê? Quando ele vai captar um imóvel, ele pode chegar para o proprietário e falar, olha, a gente trabalha hoje de forma totalmente diferenciada, a gente vai vir aqui no seu imóvel. Agrega valor. Vamos fazer uma produção de um vídeo. Olha aqui esse vídeo que eu fiz de tal Legal. imóvel. E a gente também trabalha com anúncios, né, ali dentro do Instagram, onde o seu imóvel ele vai estar em destaque ali constantemente, que vai facilitar a gente vender seu imóvel aí até de forma mais rápida. O que acontece? Como que funciona o mercado imobiliário? O mercado imobiliário é algo até que eu uso até com todos os clientes quando eu vou fazer uma reunião. Ele funciona como uma onda. Tem uma onda dentro do mercado imobiliário. Há uns anos atrás, ali quando minha mãe começou e etc, no início, cara, era anúncio em jornal, classificados. Onde a pessoa ia ali, os corretores, posicionavam os anúncios dele ali, botavam umas headlines, era a única fonte que tinha. E aí as pessoas ali compravam aqueles classificados, viam aquele anúncio e ligavam para os corretores. Então era chamado o dia inteiro dentro das imobiliárias. E aí depois, né, como todas as mudanças e como tudo vai se atualizando, apareceram ali os tais dos portais imobiliários, que aí veio aquela questão ali do OLX, etc, todos esses portais em si. E aí deu um boom muito grande, porque facilitou a vida de quem estava em casa ali, de poder entrar num site desse e visualizar todos os produtos, todos os imóveis. E aí, como que funcionava nessa época? A pessoa escolhia um imóvel e você tinha que dar a sorte ali de ser o seu anúncio e a pessoa cair para você. Então, a pessoa escolhia o imóvel e depois chegava em você. Qual que foi a próxima mudança? Hoje em dia, os portais imobiliários eles já não entregam um resultado ali muito forte. Eles é legal de você estar posicionado, tem muitas pessoas ainda que buscam, porém, hoje as redes sociais, cara, é onde o game funciona. Por quê? Hoje em dia, essa polaridade se inverteu. O cliente não te chega mais através de você pelo imóvel somente. Ele, muitas das vezes, ele escolhe o corretor, escolhe a imobiliária e depois ele vai visualizar os imóveis que aquele corretor e aquela imobiliária tem para comprar com ele. Ou seja, seu posicionamento de marca tem que ser extremamente forte. importante, cara. Né? O que a gente está observando hoje dentro do mercado imobiliário? Muitas imobiliárias que tinham um nome muito forte há uns anos atrás, falando aí de imobiliárias de 15, 20, 30 anos, tradicionalíssimas, hoje em dia estão ficando para trás com corretores que têm 1, 2 anos de mercado. Por quê? Mas Porque que a estão galera muito tá mais chegando com presentes tudo. na rede social ali. Muito mais presença, conteúdo visual ali extremamente qualificado, que é muito importante. Não adianta nada, você ter um produto top, vai fazer um material dentro do imóvel ali ruim. Não vai chamar atenção, não vai despertar o interesse das pessoas. Então tem diversas coisas isso que vai ligando. Então um corretor hoje, que ele alinha o posicionamento dele, que ele trabalha ali essa parte do tráfego pago em si. E o posicionamento é isso. Ser bem vestido, ter uma rotina diária nos stories dele ali básica e ter publicações ali também mostrando o dia a dia dele. Por quê? É isso que faz as pessoas se conectarem com o corretor, é o que eu falo. Muitas das vezes, vamos supor, tem 5, 10 corretores em Vila Velha. Às vezes esses 10 corretores têm os mesmos imóveis para vender. E aí eu chego para eles e falo, cara, beleza. O que acontece muito, na verdade, né? Muito, muito. Porque geralmente não é muito fácil você ficar pegando exclusividades. São poucos imóveis. E às vezes você mesmo como exclusividade, você vai levar o cliente na sua exclusividade, ele vai querer ver outros imóveis e você vai ter que levar naquele imóvel ali que tá com todo mundo. E aí o que eu chego pros corretores hoje e falo, beleza, cara, você tá com todo mundo, né? Legal. O que vai fazer o cliente comprar com você? Qual que é o seu diferencial em cima dos outros? E aí é onde entra a parte do posicionamento. Que aí eu falo, pô, você tem o mesmo imóvel. Só que às vezes a pessoa vai ver o fulano lá que é energético e não vai se conectar com ele. Vai ver você aqui mais calmo, mais tranquilo no seu dia a dia, vai se conectar com você. E isso acontece muito. A pessoa se conecta. Pessoas se conectam com pessoas. Identificação mesmo. Demais. Né? Demais. Dei match com esse corretor aqui pelo jeito dele, que casa com o meu, talvez com o estilo de vida que eu sonho em ter, ele tem. Porque
porque eu vi ali nos stories, acompanhei os bastidores da vida dele, então rolou ali uma sintonia. Sim. E aí pronto, realiza a venda. E só pra vocês terem uma noção, um caso que aconteceu um tempo atrás agora com a minha mãe mesmo, ela fez a venda de um imóvel, e aí quando ela vendeu, né, pra cliente, etc, e a gente foi capturar um depoimento dessa cliente, a cliente virou pra ela e falou bem assim, olha, eu te conheci, eu comecei a te acompanhar por conta dos stories que você postava todos os dias do seu look do dia. Olha que doideira. Inusitado. Lifestyle. Né? Cara, ela postava todo dia, ela botava uma roupa, pá, aquela parte do posicionamento. E aí muitas mulheres conectou, começavam né? a acompanhar ela por conta disso. Então via aquela roupa dela, caraca, você tá linda. E aí o que acontece? A pessoa tá te acompanhando, você tá aparecendo pra ela o tempo inteiro. Simultaneamente a isso, ofertas de imóveis, etc. Então, pô, passou um tempo ali, vamos dizer aí, uns 3, 4, 5 meses, onde aquela pessoa tava acompanhando ela diariamente, veio na cabeça da pessoa, pô, preciso comprar um imóvel. Quem vai ser a primeira pessoa que vai vir na cabeça dela? Quem tá em destaque ali com ela, que ela tá Referência. acompanhando. E aí foi engraçado, a gente parou pra pensar, fala, caraca, que doideira. Antes a pessoa tinha que ver no jornal, ligar, ou ir no portal, ver o imóvel. Hoje em dia a pessoa tá se conectando através de um look do dia. Muito Então, louco. é E com mais, doideira. talvez com mais real. Sim. O menos Artificial. artificial, Sim. menos institucional, menos formal. Também porque porque- essa formalidade que você falou, beleza, tá bem vestido, né? Mas essa formalidade daquele processo, todo o processo ali burocrático, Sim. eu acho que isso afasta mais do que une a pessoa que tá ali em busca de uma casa dos sonhos, que é, de É fato, isso. um O que sonho. eu ia falar né? também é que a pessoa está se conectando com com a pessoa que está fazendo a corretagem. Exato. E não a empresa que está fazendo a corretagem. Exato. né? Ou seja, É pessoas isso. compram de pessoas. A marca ali vai ser um detalhe, né? Talvez. E isso é o que a gente, por exemplo, hoje a gente está se destacando bastante aqui no mercado, como a imobiliária lá em si também, com a minha mãe e minha irmã, muito por conta disso. Por quê? O que a maioria das imobiliárias elas fazem? Elas hoje em dia investem na imagem própria delas e os corretores eles vão por trás disso, às vezes nem são conhecidos. O cliente conhece a imobiliária, entra em contato com a imobiliária e aí é direcionado para esse corretor. Hoje o nosso trabalho, É o inverso. a gente trabalha totalmente inverso a isso. A gente Legal. investe na imagem de cada um dos nossos corretores. Então, cada um dos nossos corretores tem os próprios anúncios deles também, que a gente faz ali com eles. Tem um posicionamento deles, que a gente trabalha junto com eles ali também internamente. Tem as cobranças diárias ali, de cadê os stories, cadê o posicionamento, cadê a postagem, publicações. Eles gravam vídeos, a gente tem um videomaker hoje lá dentro da imobiliária, que ele é 24 horas lá com a gente, onde os corretores eles vão até o imóvel para gravar um vídeo de apresentação, que é muito importante também. É uma coisa básica, às vezes, que faz uma total diferença na adesão das pessoas ali para estar entrando em contato. Então a gente investe muito nisso hoje. E a gente está criando ali meio que celebridades junto com a gente. Sim. Porque geralmente qual que é o medo da imobiliária ao fazer isso? É o cara crescer demais Sair. e querer sair da imobiliária. Só que por que o cara sai? Porque ela só oferece o quê? O básico. Geralmente as imobiliárias ela oferece ali um sistema para o corretor divulgar, que eram os portais, então ele tinha anúncios, e não investe no posicionamento deles no Instagram. Então por isso que muitos corretores, quando eles se destacam, eles saem das imobiliárias. É um processo natural deles. Por quê? Porque eles só recebem isso. Hoje os corretores lá dentro da imobiliária, eles têm todo esse acompanhamento no posicionamento deles, tem esse tráfego pago feito para eles, tanto os leads que eles recebem através da imobiliária e também individualmente as campanhas de cada um ali dos imóveis. A gente trabalha a imagem de cada um deles, então, pô, quando o cara for parar para pensar em sair ali da imobiliária, ele vai pensar muitas vezes, porque o que ele tem ali internamente, se ele for dar os próprios passos, ele vai ter muito mais trabalho. Porque é o que a gente fala, cara, hoje a rotina de um corretor, ela é muito puxada. Corretor que ele movimenta, pô, ele tá o dia inteiro na rua com visita, conhecendo imóvel, gravando vídeo e dá trabalho. É uma coisa que ele não tem tempo muitas vezes de parar para pensar em alguma coisa que a gente soluciona para ele. Ele não tem tempo de parar para ver uma campanha. Não faz sentido ele parar o tempo dele para isso, porque ele tá trabalhando com um negócio ali de um valor muito alto, né? Então a gente soluciona tudo isso para eles e hoje Cara, por demais. isso Trabalhar, lapidar o seu profissional pra ele casar, aí sim casar com a sua linguagem da sua empresa, né? Isso. E você falou muito de o corretor não tem tempo, ele vai e grava. E aí eu falei, caraca, o corretor grava. Temos uma reformulação 100% no perfil profissional tradicionalíssimo de um corretor. De corretor. O cara hoje tem que estar 100% preparado para fazer um trabalho bem feito no digital. Tá Então, presente, você pode né? ser um excelente vendedor, mas se você não tiver a manha da venda dentro ali do online, Você fica pra você trás. fica para trás. é o que tá Exatamente. acontecendo.
Então, pré-requisitos aí para um bom corretor se destacar no digital. Lança pra gente. Cara, pré-requisito é ele ter esse posicionamento aí mínimo de aparecer de fato ali diariamente nos stories dele, ter um posicionamento ali bem definido de acordo com o público-alvo dele. Então, se ele trabalha com imóveis de médio padrão, alto padrão, econômico, ele tem que ter o posicionamento dele voltado a isso, porque também não adianta o cara ser corretor ali muitas das vezes de imóveis econômicos e querer criar um posicionamento no digital, um high ticket, porque ele vai criar uma distância desse público ali que ele atende. Então ele tem que se portar e se posicionar de forma que ele atenda de fato aquelas pessoas e vai chamar a atenção daquela galera ali. E um segundo pré-requisito de fato também, cara, é a constância e ele investir na parte do tráfego pago também, para ele ter pessoas entrando em contato com ele ali também todos os dias. Porque corretor não sobrevive sem cliente para ele trabalhar. Agora, tráfego pago. Falando um pouquinho nesses formatos de materiais. Você falou muito do vídeo. Então, hoje, se você tivesse que falar um formato, é o tour, o famoso tour pelo imóvel. Né? É isso? É isso. Hoje a gente dentro desse período, a gente já testou diversos tipos de formatos. Então, carrossel, foto, vídeo só do imóvel. E hoje o formato ali, onde o corretor ele aparece no vídeo, ou muitas das vezes ali fazendo uma entrada inicial, fazendo aquele gancho para aprender, mostrando o imóvel, fazendo uma narração de fundo e aparecendo no final do vídeo ali para finalizar agregando falando. Valor. Exato. Deixa eu te perguntar, aquela tarja, aquela famosa, é uma tarja, não sei, entra um rodapé, entra no footer, no header de um vídeo, num criativo também, aquele modelo tradicional, que é bem escrachado com a metragem, formas de financiamento, pagamento. Isso ainda tá rolando. Ainda funciona. Ainda funciona. Cara, o que acontece? Por que muitas pessoas fazem isso? Algumas vezes a gente utiliza isso, só que hoje a gente tem humanizado mais isso do corretor falar e não ficar aparecendo essas taxas. Então a gente coloca dentro da cópia ali do corretor em si. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente utiliza isso justamente para filtrar as pessoas que vão estar entrando em contato com os corretores. Porque às vezes aparecem muitas pessoas curiosas e aí entra dentro daquele ponto que eu falei com vocês. O corretor muitas das vezes ele não tem muito tempo. Então, ele não tem muito tempo para ficar recebendo muitos leads para responder questões simples. Então, a gente já busca filtrar ao máximo essas pessoas diretamente do criativo dele para que as pessoas que entrarem em contato com ele sejam, de fato, ali, pessoas potenciais e com o interesse de visitar para comprar aquele imóvel, para facilitar a vida do corretor. Beleza. O que não pode faltar num vídeo assim? Eu tenho que pegar pelo lado emocional, pela necessidade? Como é que essa estratégia funciona? Cara, depende do imóvel ali que você for anunciar. Muitas das vezes, se for um lançamento, você tem que passar aquele senso de oportunidade, do porquê que aquele imóvel é importante de investir, a região que está valorizando, qual que é o gatilho ali que vai despertar o interesse de fato no público-alvo desse imóvel. Se é um imóvel ali frente-mar, você tem que utilizar uns gatilhos de família, do cara poder acordar ali com aquela vista ali esplêndida. Então, depende realizar muito o sonho do da casa produto. própria. Exato, então, se é um econômico, utilizar o gatilho de, sair do aluguel, casa própria. Então, cada tipo de imóvel tem ali o gatilho que você vai ter que utilizar. E, lógico, sempre passando ali muito entusiasmo nos vídeos e dedicar uma atenção de fato também na produção do roteiro que o corretor vai estar utilizando para gravar o vídeo. E aí é algo que a gente trabalha muito forte hoje dentro da nossa assessoria também. O corretor, hoje em dia, dentro da nossa assessoria, ele tem um trabalho basicamente de fazer, né, diariamente ali os stories, responder os leads ali dele que chegam através dos anúncios, gravar ali com a gente e se preocupar com a venda. Quando a gente fala sobre essas gravações, hoje com os nossos parceiros, a gente monta para eles ali toda a copy do que eles vão falar no imóvel. Então a gente pega um briefing com eles ali das informações, entende ali os principais diferenciais daquele produto, a gente estrutura toda a copy ali para eles do que eles vão falar. Então, palavra por palavra ali, a gente entrega isso para ele. Já é um ponto que a gente facilita eles por conta da correria. Ele já chega na gravação com um briefing pronto, igual ator de novela. E aí ele faz essa gravação, a gente vai ali, faz um acompanhamento muitas das vezes também, quando é próximo da gente. Um acompanhamento nessa gravação, onde a gente dá alguns insights. Não, grava aqui nesse ângulo, grava assim assado. A gente se mete mesmo ali no trabalho do videomake por conta desse know-how que a gente já tem, do que funciona, do que chama atenção. E aí a gente auxilia ele dentro de toda essa etapa do processo. Então a gente facilita. A gente tem depoimentos de clientes que foram gravar com a gente. Foi, por exemplo, a primeira vez que foi fazer a gravação de um vídeo. E muitas das vezes tem pessoas que são tímidas. E esse momento da gravação, quando liga a câmera, a pessoa trava.
E aí entra o nosso trabalho ali de ir soltando a pessoa, de buscando uma maneira de fazer essa pessoa falar de forma mais tranquila. E a gente desenvolve muito isso. Teve uma parceira nossa recente que a gente foi fazer um acompanhamento para ela. No final da gravação, ela virou pra gente e falou: cara, o acompanhamento de vocês aqui foi essencial, porque se eu viesse sozinho, só eu e o videomaker, eu não conseguiria nunca falar tudo isso que eu falei. Só que lá na hora a gente mastigou um pouco das informações para ela, ó, grava só esse parágrafo, vamos juntar lá no vídeo depois numa narração. Então tem alguns hackzinhos ali que a gente vai utilizando para facilitar tanto a vida do corretor e facilitar também que ele grave ali mais rápido e consiga passar as informações completas ali dos imóveis também. Demais. Que massa. Então tem um videomaker ali que acompanha o trabalho, até porque o tour é necessário. O tour Exato. com o corretor ali aparecendo. Você tem que ter uma pessoa Apresentando. secundária ali Tem. apresentando e direcionando, né? Alguns casos a gente não consegue fazer os vídeos com os corretores. Por quê? Tem alguns proprietários que colocam o imóvel para vender, mas não quer que os corretores façam materiais. Aí a gente tem que trabalhar só o vídeo do imóvel em si. Só que aí sempre a gente busca alguma forma de humanizar. Por exemplo, hoje em dia a gente faz muito vídeo. Só que um tempo atrás a gente não tinha tanta facilidade de fazer vídeo, porque era um investimento alto. O que a gente fazia para humanizar? Colocava uma fotinha do corretor no cantinho assim do vídeo. A gente fazia muito isso, Maneiro. cara. E ninguém aqui fazia. Quando a gente começou a fazer isso, essas fotinhas, daqui a pouco começou a aparecer um monte de anúncio do pessoal daqui com as fotinhas. Então, assim, a gente sempre buscava uma forma... Pô, se é a humanização que funciona, como que a gente vai humanizar esse vídeo sem ter ninguém aparecendo? Pô, botar uma foto com o nome ali, corretor de Tem imóveis, sempre etc. um jeito. Sempre um jeito. E a gente Meia nós somos bem narração quietos. mesmo, né? É Agora, isso. como que surgiu essa necessidade de você entregar um trabalho do início ao fim, de pegar Completo, na mão? né? 360 praticamente. Você viu muito né? material cagado? Fala a real. Cara, muito material O cagado povo e a não gente sabe, tinha o muita povo- dor de cabeça, pô. Às vezes o corretor ia gravar um vídeo e barulho de cachorro latindo no fundo, ou um take dele muito ruim, um imóvel, é o que eu falei, às vezes o imóvel ele tava muito top, muito show, só que você pegava o vídeo do corretor, ele, pô, dando pirueta, não mostrando nada do imóvel, então tipo assim, o cagando. ângulo errado, a iluminação que não valoriza. Microfone Então, estourado. isso No imóvel tudo de é alto detalhe. padrão, às vezes o corretor com uma roupa largada. Porque, pô, um imóvel de alto padrão, por exemplo, um empresário ali que tem uma condição financeira maneira que vai querer comprar. Se ele vê um corretor ali que não tá posicionado, não tá com investimento legal, cara, infelizmente, ele não vai nem olhar para aquela Nem pessoa, olhar. não vai despertar a atenção dele. Sim. Então, hoje a gente até fala, por exemplo, principalmente hoje, o nicho de corretagem de alto padrão, cara, é uma profissão cara para um corretor se manter, porque ele tem que ter um posicionamento, ele tem que estar bem vestido, ele tem que ter um carro legal, porque tudo se comunica. Imagem, e tudo né? é isso. O produto dele é caro. É isso. O que eu ia perguntar é que essa galera do alto padrão é muito difícil de atingir, né? Deve ser um custo por lead muito caro. Como é que você acha esse lead ali, essa parcela da população que tem grana para pagar 5 milhões no apartamento? Olha, E não é da noite pro dia, né? É isso. Então, Hoje em tem dia, esse- qualquer um gatilho muito forte que a gente usa até nas nossas reuniões, quando a gente vai fechar com um parceiro. Nós somos bem sinceros com ele, então desde aquela sinceridade que eu tinha desde o início, de falar, ó, tô aprendendo, a gente tem essa mesma sinceridade hoje, onde eu chego pro cliente e falo, olha, a gente tem aqui as segmentações dos anúncios, onde a gente consegue filtrar bastante as pessoas que nós vamos atingir, porém eu vou ser bem sincero com você, não é esse o nosso diferencial, porque essa segmentação que a gente faz aqui, qualquer outra pessoa também consegue segmentar ali, outro gestor consegue segmentar. O nosso diferencial com você vai ser através do posicionamento e esse acompanhamento na sua produção dos criativos também. Por quê? Não adianta eu atingir as pessoas certas se a gente não tiver com a comunicação alinhada para atingir aquelas pessoas. Ou a imagem que ele está fazendo, o criativo, não estiver chamando a atenção daquelas pessoas. Então, assim, por isso que a gente começou a trabalhar todos esses pontos, porque a gente entendeu que, cara, tá, o tráfego Eles paga, se ele performa, complementam, né? é legal. conjunto. Só que se a gente não tiver tudo isso aqui, a gente não vai conseguir entregar um resultado legal Demais. pro cliente. E aí foi por isso que a gente começou a trabalhar essas outras questões também. E você sente uma diferença no movimento aí, na conversão final? Cara, demais. Demais. Isso é João. nítido. Nítido. A gente fechou agora um parceiro recente, por exemplo, aqui de Vitória, onde ele tem um posicionamento muito forte já de forma orgânica. E eu já namorava ele no Instagram ali há muito tempo, que é venda ele na veia, sempre comentando alguma coisa. Aí eu vi que ele abriu imobiliário, já mandei a mensagem, parabéns. Lógico, sempre de forma genuína, mas sempre também ele, ó, tô aqui. E aí eu já tinha feito uma reunião com ele ano passado, e ele apareceu novamente, ó, aquela vez eu conversei com você, falei que se eu fosse implementar aqui na empresa, seria com você e agora é o momento. E a gente fechou essa parceria, que foi bem legal. Cara, já de início, assim, os resultados que a gente tá conseguindo, assim, trabalhar lá com ele, tá absurdo.
Os leads que chegam para ele, a qualidade dos leads, toda essa parte de posicionamento é absurdo demais. E um outro ponto também, por exemplo, a gente tem um parceiro que ele tinha um posicionamento zero dentro do digital, ele é gerente de uma construtora aqui do Espírito Santo, ele tinha um posicionamento zero dentro do Instagram dele. A gente pegou ali com ele, fez um acompanhamento com ele na produção dos criativos de imóveis, assim, pô, a gente está trabalhando na campanha agora de mais de 5 milhões o imóvel. Caraca. Ele com posicionamento ali saindo do zero, a gente produziu um material com ele, assim, extraordinário, a gente conseguiu fazer com que ele gravasse com uma qualidade que parecesse ali que ele tem uns 20 anos que faz isso. E assim, pô, as pessoas que estão chegando para ele são pessoas ali totalmente influentes. Ontem ele passou um feedback para ele, recebi 2 vídeos, tô indo lá fazer visita, um médico e um outro ex-dono de uma rede de supermercado do estado. A gente falou, caraca. E aí entra essa questão do, beleza, a gente tá atingindo essas pessoas, só que a gente também tá atingindo essas pessoas da forma certa. Eu queria te perguntar em relação a essa galera que chega, perdão, voltando. Tô derretendo aqui na cadeira, né? Tô relaxada aqui como se fosse bate-papo real ali do boteco. Eu queria te perguntar em relação à galera que chega, e a gente falou muito aqui sobre inteligência artificial, sobre o futuro, sobre automação especificamente. Qual a sua opinião em relação a sistema como chatbot para dentro do setor imobiliário? Cara, sistema para chatbot, para fazer atendimento, a gente nunca Você tá reforçando muito aqui a parada da humanizar, né? De humanizar, de humanizar, posicionamento real. Fazer o tete-a-tete ali. Mas eu tô vendo uma galera dessa área também, do ramo imobiliário, otimizando esses processos de filtro ali de quem chega, né? Passando porque às vezes é só um curioso, qual o valor? Exato. Então, bora automatizar. Vamos botar o robô aqui para falar. O que você acha? Hoje, na nossa metodologia, a gente prega que nós somos totalmente contra isso, cara. A gente vai nadando contra a maré do mercado. Por quê? É a questão da humanização. Porque muitas das vezes, mesmo o cliente que chega para você ali, você coloca as informações de valor, informações básicas direto no vídeo, mas ainda assim chega algumas pessoas ali, qual que é o valor? Beleza, chegou essa pessoa. Se você tem um bot, o bot já vai desqualificar essa pessoa ali na hora e aquela pessoa vai ficar de stand-by. Se você tem um atendimento humanizado, você vai responder essa pessoa, tal valor. Passou ali segundos, a pessoa visualizou sua mensagem, não respondeu nada, você já manda para ela, pô, entendo que às vezes esse valor aí, não sei o que você está procurando, mas olha, a gente tem outras opções aqui de imóveis de valor menor, maior também. Então, ter uma venda consultiva, isso, né? É exatamente isso. É em cima disso que a gente prega hoje, na venda consultiva. É do corretor entender de fato qual que é a necessidade do cliente. E hoje é um dos pontos que os corretores eles pecam demais. Eles estão muito mal acostumados porque, cara, tá fácil de chegar a lead ali para eles. Porém, desqualificados. Isso que eu ia falar, porque assim, é legal ter ali o tete-a-tete do 1 a 1 ali conversando, quando o cara sabe até onde ele tá ali conversando, quando o cara tá qualificado a entender qual é aquele universo. Mas aí, para isso, então tem que fazer um trabalho de tráfego, de segmentação muito específico. Muito específico. Quais são esses trabalhos? Mesmo chegando pessoas ali, às vezes, desqualificadas, que chegam muitas, às vezes chega um cliente para comprar um imóvel naquele valor, ele não tem aquele valor, você vai levar ele em outros 2, 3 imóveis de um valor menor. E aí é onde entra o trabalho do corretor de buscar entender realmente a necessidade daquele cliente ali, para ele entender o que ele está buscando e apresentar o produto certo. E o que acontece? Hoje a maioria dos corretores, quando chega esse cliente ele perguntando o valor, ele manda o valor, o cara não responde, o corretor ele já julga o lead como desqualificado e larga de escanteio. E aí é um grande erro. Por quê? Cara, se o cara viu o anúncio seu no Instagram, ele tá minimamente interessado. O mínimo, né, de interesse ele tem. Ninguém fica no Instagram, vai ver um anúncio, pô, vou mandar mensagem aqui pra fazer esse cara perder o tempo. Não. Mesmo perguntando o valor, o mínimo de interesse esse cara tem. Sim. Você só precisa entender de fato qual que é esse interesse dele. E aí é onde diferencia o corretor ali que não tem resultado, o corretor que tem um resultado absurdo. É o processo comercial. E aí mais ainda do chatbot. É isso. Porque muitas das vezes, dependendo do volume em si de uma imobiliária, etc., às vezes até entendo de tentar utilizar um chatbot, etc. Só que, cara, o que a gente sempre fala, às vezes chegam nossos clientes e falam, não tô dando conta de fazer atendimento, não tem nenhum chatbot. Eu chego pra ele e falo, olha, vamos cogitar talvez de contratar uma atendente? Porque você vai ter um atendimento humanizado, vai fazer uma pré-qualificação para você, do que de fato você colocar um robô para atender. Cara, eu quando mando mensagem para alguém ali, para alguma empresa, é um robô me atendendo, na maioria das vezes eu paro. Eu largo de mão, a não ser a internet ali que você manda, você tem que mandar, né, que não tem jeito. Mas quando é alguma empresa, eu largo de mão. E aí você observa, você entra em contato com um bot, você larga ali de mão, o que acontece logo depois? Vem alguma atendente ali, alguém humanizado para tentar te trazer de volta. Ou seja, vamos cortar o trajeto. Por que já não chega direto essa humanizado? Mas é porque eu vou ter trabalho qualificando as pessoas que o bot... Cara, esse é o game, você vai ter que ter trabalho. Não é fácil, não.
É isso, tem que atender mesmo, tem que se preocupar, tem que ligar pro cliente para entender o que ele quer. E é isso que diferencia o cara que tem resultado não. E a gente atua muito forte nisso. Pô, hoje a gente faz entrega pro corretor que entra com a gente de todo um script de atendimento inicial que ele vai poder utilizar na hora de fazer a primeira abordagem com o cliente. Um script ali também que a gente implementa com ele no fluxo de cadência ali do follow-up, que a gente chama, que é o quê? Beleza, o cliente entrou em contato ali com o corretor inicialmente. Ah, o cliente não me respondeu. O que eu vou fazer com esse cliente? Você vai largar de mão? Não. No outro dia você vai mandar uma outra mensagem. Depois de 5 dias você vai mandar tal mensagem. Depois de uma semana você vai mandar tal coisa. Ah, passou um mês. Beleza. Pô, entrou um imóvel novo aqui. Show. De 500 mil. Deixa eu ver aqui no mês passado quais foram os leads que procuraram imóveis nessa faixa. Já faz uma reativação. Fulano, vi que você entrou em contato aqui no último mês com a gente, procurando imóvel nesse tal valor. Ó, entrou um produto novo. Queria saber se você já encontrou o seu produto ou se ainda está procurando. Cara, essa conversão desses leads antigos aí é absurda. A gente teve vários casos já de leads ali que ficavam 2, 3 meses sem falar um oi. Corretor fazendo ali esse follow-up, esse acompanhamento. O cliente respondeu, depois de 2, 3 meses, visitou o imóvel e comprou. É absurdo. Outro caso também, igual eu falei com vocês no começo ali. Esse corretor que vendeu esse imóvel de 4,5 milhões, investindo R$600 na campanha, esse lead que entrou para ele na época foi através de um imóvel de 2.300.000. Ele fez toda essa venda consultiva inicialmente. O cliente precisava vender um imóvel em outro estado que ele tinha para comprar com ele. Ele continuou fazendo um acompanhamento ali durante 5 meses desse cliente, perguntando se já tinha vendido a casa, etc. Passou 5 meses, o cliente conseguiu vender a casa e mandou mensagem para ele. Olha, Caramba. eu quero comprar o meu imóvel com você, porque nesses 5 meses você foi o único corretor que a gente estava conversando e não largou a gente e continuou perguntando. Todos os outros largaram. Por quê? O corretor tem mania. Nossa, sim, vai demorar, vou focar aqui. Imediatista. Uhum. E aí o cliente voltou e falou, ó, eu não quero ver aquela casa de 2.300.000 mais não. Quero ver esse tal imóvel aqui de 4,5 milhões lá na frente do mar. Caramba. E aí o corretor fez uma visita nesse imóvel Demais. e vendeu. Cara, eu tô um pouco curioso com o negócio. Como é que funciona a sua carteira de clientes? Porque são todos no mesmo nicho e você falou que às vezes pode ser o mesmo, vários corretores com o mesmo imóvel. Aí que entra um ponto muito, muito legal, que é o quê? Muito tempo que eu fazia esse trabalho com minha mãe aqui na imobiliária, quando eu comecei a pegar os clientes de imobiliária, eu não pegava ninguém daqui. A maioria dos nossos clientes hoje é do Rio de Janeiro, São Paulo, de estados de fora. Porém, chegou um momento onde eu parei para refletir. Beleza, tem aqui os corretores, tem as imobiliárias e me procuravam para entender como funcionava o meu trabalho e eu tinha que falar, pô, não trabalho com o pessoal daqui. E aí eu comecei a parar para pensar, pô, se eu não fizer o trabalho para essas pessoas, outra pessoa vai fazer, outro profissional vai fazer. Essa pessoa não vai deixar de fazer. E aí que entra aquele ponto que eu falei com vocês também da conexão. Porque hoje lá na imobiliária também, pô, somos em 13 corretores. E aí o que vai fazer a diferença de uma pessoa comprar com um corretor X e do outro Y? Cara, é a conexão e a humanização dele. Vão ter pessoas que vão olhar lá para a imobiliária, não vão se conectar com ela, vão olhar para o outro cliente que a gente tem de fora e vão se conectar com ele. O mercado tem espaço para todo mundo, basta se posicionar do seu jeito. E, cara, a gente fala isso pro corretor. Não é você inventar uma imagem, inventar um ator no seu Instagram. É você ser você mesmo. Ah, mas eu tenho medo. Beleza, vão ter pessoas que não vão gostar de você. Porém, quem gostar, vai querer comprar com você. Vai querer comprar. Ponto. E você tem esses perfis muito específicos similares? Ou você... Dos clientes? Dos Nada. corretores. Não, dos corretores. Quando você faz trabalho de branding forte com eles, de posicionamento de marca, eles são muito parecidos, assim, muito padronizados com o estilo de vida e tal? Ou você pega exatamente galera muito diferente entre si para poder exatamente... Muito diferente. Tem corretor que é ativo, o cara começa às 5, 6 horas da manhã a fazer exercício posto. Tem outro que é extremamente sedentário, não faz nada, só posta foto de comida. E é isso, mas é isso. Um vai se conectar com o lifestyle dele de comida, o outro de atleta. Vai ter um outro que vai ver ali o atleta e fala, nossa, Deus me livre essa pessoa aqui, não quero nem seguir. Vai ver o outro e aí a gente vai tocando o barco. E aí você faz uma análise, assim, antes mesmo, até pra falar, cara, vamos explorar mais esse seu lado aqui, vamos... A gente busca entender a rotina do cliente. Pô, qual que é a sua rotina? Ah, você faz isso? Se a gente vê ele, pô, ó, legal você encaixar isso, né? É legal você fazer isso aqui, e etc. Mas a gente pega a rotina do cliente e fala, cara, você já faz coisa pra caramba, por que você não mostra? Muitas das vezes, a maioria dos corretores, eles já tem uma rotina bem maneira. Porque às vezes, tipo assim, tá indo fazer uma visita, cara, posta. Faz um stories, ó, chegando aqui numa visita agora. Sim, posta dentro do carro. Tá com um cliente no imóvel, pessoal, ó, vim aqui agora trazer um cliente aqui no imóvel, você tá mostrando movimento. É aquilo, movimento. As pessoas que estão de fora, porque às vezes ele tem essa percepção, pô, mas eu posto lá no meu Instagram e ninguém me manda mensagem. Cara, as pessoas estão vendo. Se chegar um momento onde a pessoa chegar para o fulano ali e falar, pô, tô precisando de um corretor de imóveis, seu posicionamento ali tá forte, primeira coisa que a pessoa vai lembrar de você. Total. Então é o básico bem feito, é feijão com arroz, não precisa inventar moda.
Mostra o dia a dia, foi no imóvel ali, mostra os bastidores, qual que é o diferencial desse imóvel. Ah, uma curiosidade de uma venda que eu fiz. Posta isso, cara, é o básico. Não precisa de nada exagerado. E aí você vai fazer de fato ele se conectar. Que massa. Pegaram a Muito aula, bom. corretores? Bom. Agora eu quero comprar um imóvel, sabia? Me deu vontade aqui agora. Muito bom, Lucas. muito De verdade, bom, ó. A Lucas. gente pôde colher muita informação sua aqui. E também estamos bem curiosos para conhecer sua mãe, viu? Falou muito sim, bem ela dela, talvez até sua irmã também. Um monte de Agora eu vou mulher seguir ela no Cabeça, Instagram, isso, ver lá o é. lifestyle dela. Exato, Tô mas curioso. demais, assim. Uma dica que você passaria pra galera, tanto desse nicho, ou pra gestores de tráfego no geral, assim, com o seu know-how, com o que você já conquistou de experiência? Cara, pra galera que quer começar no mercado digital aí, principalmente, né, sem dúvidas, nem tudo são flores, a galera mostra como se fosse algo fácil, só que é algo possível. Então, tem que acreditar, entender que não vai ser um caminho perfeito, vão ter altos e baixos, e o importante é não desistir e persistir até o final. E fazer o feijão com arroz, cara. Entender que vão ter clientes ali, muitas das vezes, que você não vai conseguir entregar um resultado top, vão ter outros que você vai conseguir. É você ir aprendendo com os erros e, de fato, buscar solucionar aqueles erros também, para você não ficar sempre errando na mesma tecla. Boa. Boa. Agora uma frase aí que te resuma, ou uma lapada, assim, verdade no e crua. Sincerão, né? Sincerão. Bem chuto, assim. Cara, uma frase que eu carrego hoje junto, que não tem como, que eu acabei puxando da minha mãe junto também, que é o do JJ, né? O trabalho devolve. E, cara, não existe nada de dinheiro fácil. É de fato isso. Eu bato sempre nessa tecla quando alguém vem perguntar algo ali também de lançamento, etc. Eu falo, cara, é um nicho legal? Dá pra ganhar dinheiro? Cara, dá, mas não é fácil. Você tem que trabalhar muito e a pessoa às vezes tem essa visão, pô, é liberdade. Beleza, mas é uma liberdade que você vai ter às vezes geográfica, você vai estar em outro lugar, mas você vai estar em outro lugar trabalhando também. Então, assim, é uma coisa muito boa, lógico, essa liberdade que você tem, só, cara, é o estilo de vida ali de fato, né, que você tem que se identificar. E, pô, eu sou extremamente apaixonado, vocês viram que aqui a gente começou a falar sobre principalmente o mercado imobiliário, se deixar a gente vai, porque é aquilo, algo que veio comigo já de berço por conta da minha mãe, então não tem como eu não ser apaixonado, porque foi isso que me criou ali também. Com certeza. Então é o brilho dos meus olhos e é o que eu pretendo aí prosseguir também e me especializar ainda mais nisso e me tornar um expert nessa área também. Referência. Referência. Eu aprendi uma nesse podcast, meio clichê, mas eu aprendi uma muito boa, que eu já sei. Fala. Quem não é visto não é lembrado. Muito bom. Essa daí, você reforçou uma Essa é tecla que eu boa. acho que realmente pega, que é a conexão, humanização, pode vir aí a que for. Esquece. E eu acho que o humano nada Não, substitui. Nada. Vocês podem ver agora um posicionamento, por exemplo, vocês veem as grandes marcas, Magazine Luiza, Itaú. Sim. Todo mundo tá querendo agora, a Magazine Luiza tem a Magalu, Sim. o Bradesco Virtual, tem a Bia. né? Tu tá criando alguma imagem humanizada de uma forma, porque, cara, é isso. O momento agora é isso. Tem que estar Porque, tangível, tem que estar visível na nossa Exato, cabeça, Tem né? que ser real, né, Essas cara? blogueiras são fortes. Cara, elas mostram a vida delas. As pessoas gostam de ver a vida dos outros. É isso. Então, o cara que é corretor, qualquer outra profissão, tem que mostrar a vida também. Não tem aquela, pô, mas eu não gosto de me expor. Beleza, pode ter um limite, mas, cara, se você não se expor, as pessoas não vão se conectar com você. E a gente também não faz só o que a gente gosta, É né? isso. Fala a verdade. É uma coisa que minha irmã fala muito, que ela aprendeu e ela sempre fala comigo. Cara, quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. É isso aí, É isso. maturidade. Chega essa fase que a gente só tem que fazer sem, Tem que fazer e sem chororô. sem chororô. Eu adorei o nosso papo. show demais, Muito de bom, verdade. Lucas. Um prazer ter Prazer. você aqui, de Prazer verdade. todo Foi meu de demais estar compartilhando mesmo. um pouco aí dessa jornada, dessa experiência. Curtiu a experiência com Pô, a Octus? demais, Show. demais. Experiência, assim, absurda. Todo o tratamento, desde o inicial ali, do bife, etc. Assim, excepcional. Vocês estão de parabéns. Pô, muito Valeu. obrigada. Que Feedback honra, do cara. que honra. Pô, que honra. Tamo com moral, hein, Cela? Olha, adorei de verdade, galera. Se inscreva aí no nosso canal, quem tá aí no YouTube, já Siga a gente comenta nas redes também. sociais também, né? Estamos Se quiser super conectar com a ativos. gente lá, Exato, estamos aqui botando a cara aqui, não é visto, não é lembrado, olha aí, ó. Então pode se conectar com a gente tanto no Instagram, TikTok, estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos agora no Amazon LinkedIn, Music. Amazon Music, exatamente. Então estamos em todo lugar. E deixe também quem você quer ver aqui no próximo, tá? Lucas, a gente dá um joinha para aquela câmera aberta ali, ó. Então, ó, nos vemos no próximo OctusCast. Um beijo, até Valeu. breve.